Minha filha me proibiu de entrar no seu casamento. Você é um simples operário e vai me envergonhar na frente dos sogros, então retirei o patrocínio de 50 mil reais que pagaria a festa. Olha, eu nunca achei que ia passar por uma humilhação dessas, mas a vida dá umas rasteiras que a gente nem imagina. Meu nome é Roberto, tenho 48 anos e sou operário da construção civil desde moleque. Sabe aquele cara que chega em casa com a bota cheia de cimento e a mão toda calejada? Sou eu. Mas ó, sempre fiz tudo com um orgulho danado. Foi batendo laje e pegando no pesado que eu dei do bom e do melhor para minha única filha, a Jéssica. Ela sempre foi minha princesa. Me matei de trabalhar para ela estudar em escola boa e se formar em direito. Eu trabalhava de sol a sol, fazia toda hora extra que aparecia só para ver ela brilhando. E ela brilhou, virou advogada e começou a andar com um pessoal que fala difícil e só frequenta lugar caro. Eu ficava feliz pra caramba, achava que tinha vencido na vida através dela, mas não percebi que, quanto mais ela subia, mais ela tinha vergonha de onde veio. O problema começou de verdade quando ela resolveu casar com o Bruno. O rapaz é firmeza, contador, nada de rico, mas a família dele é daquelas que se acha a última bolacha do pacote. Sabe gente que tem um carro financiado, mas age como se fosse dono do mundo? Pois é. Mesmo assim, eu estava empolgado. Um dia a Jéssica veio com um papo de que o casamento ia ser caro e que ela não sabia o que fazer. Eu, como um pai bobo, mostrei minha poupança de anos. Tinha 50 mil reais lá, o suor de uma vida inteira de serviço bruto. Falei, toma, filha, é seu presente para a festa ser do seu jeito. Ela me abraçou, disse que eu era o máximo e eu me senti o cara mais feliz do mundo. Mal sabia eu que esse dinheiro seria usado para me chutar da vida dela. Os meses passaram e ela começou a me esconder tudo da festa. Não me mostrava o lugar, nem o terno, nada. Achei que era correria de noiva, até que, faltando 2 semanas pro grande dia, ela me chamou para conversar e soltou a bomba que acabou com o meu mundo. Ela disse que eu não ia poder entrar na festa, porque o meu jeito bruto e o meu trabalho de operário iam fazer ela passar vergonha na frente dos sogros. Eu fiquei paralisado, olhando para a cara dela, sem acreditar no que eu estava ouvindo. Achei que era uma brincadeira de mau gosto, mas a Jéssica estava séria, com aquele olhar frio que eu nem reconhecia. Ela continuou falando, sem gaguejar, que os pais do Bruno eram pessoas refinadas e que o círculo social deles não estava acostumado com gente como eu. Ela disse, pai, entenda, você fala gíria, suas mãos são marcadas, você tem esse jeito de quem trabalha em obra, se você aparecer lá, todo mundo vai saber que eu sou filha de um pedreiro. Aquilo doeu mais que qualquer queda de andaime que eu já tive. Eu senti um nó na garganta e perguntei, então você quer que o seu pai, o cara que vai pagar cada centavo desse casamento com esse mesmo trabalho que você despreza, fique de fora da festa? Ela teve a cara de pau de dizer que eu poderia assistir de longe, ou que ela inventaria que eu estava viajando a trabalho. É pro meu bem, pai, não estraga meu momento. Ela soltou essa pérola. Eu não gritei, não quebrei nada. Só levantei da cadeira, senti meu coração pesado como um saco de cimento e saí de casa. Passei a noite em claro, andando pela rua, pensando em todas as vezes que deixei de comprar uma bota nova para mim para dar o vestido que ela queria. No dia seguinte, eu já tinha decidido o que fazer. Se eu era tão vergonhoso assim a ponto de não poder entrar na festa, o meu dinheiro também não era digno de estar lá. Peguei o celular e liguei direto para o buffet e para o salão de festas. Como eu que tinha assinado os contratos e feito os depósitos iniciais da minha conta, eu tinha o controle de tudo. Perguntei qual era o prazo para cancelamento e a multa. O pessoal do buffet até estranhou, mas eu fui curto e grosso. Pode cancelar tudo. Vou passar aí agora para pegar o que sobrou do meu dinheiro. O prejuízo da multa era alto, uns 5 mil reais, mas os outros 45 mil voltariam direto para o meu bolso. Enquanto eu dirigia até o escritório deles, meu celular não parava de vibrar. Era a Jéssica. O pessoal da empresa tinha acabado de avisar ela que o patrocínio tinha sido retirado. Eu não atendi. Deixei tocar até cair na caixa postal. Se ela queria um casamento sem o pai dela, ela ia ter que aprender a pagar por ele também. Cheguei no escritório do buffet e o clima estava tenso. A moça da recepção me olhou com uma cara de dó, acho que já imaginava o drama. Assinei a papelada, paguei a multa e vi os 45 mil reais voltarem para minha conta. Naquele momento, não senti alegria, senti um peso saindo das costas. Saí de lá e fui direto para a loja de materiais de construção do seu Zé, meu parceiro de anos. Vou começar aquela reforma que sempre adiei, Zé. Me manda o melhor que você tiver aí, eu disse. Enquanto eu escolhia o material, meu celular parecia que ia explodir. Eram dezenas de chamadas da Jéssica e do Bruno. Resolvi atender a minha ex-mulher, mãe da Jéssica, que já veio gritando.
Roberto, você enlouqueceu? A menina está passando mal. O salão cancelou tudo. Como você faz isso com a sua filha? Eu respondi calmo. Eu não fiz nada, Sandra. Ela disse que eu sou um simples operário e que eu ia envergonhar ela. Se o pai é uma vergonha, o dinheiro do pai também é. Ela que se vire com o luxo dela. Desliguei e bloqueei. Logo em seguida, recebi mensagem do Bruno, o noivo. Ele dizia que não sabia das falas da Jéssica e que os pais dele não eram assim. Ele até podia ser legal, mas era frouxo. Deixou a Jéssica planejar uma festa de 50 mil sem ter um tostão furado. Respondi: Bruno, se você aceita que ela humilhe o próprio pai por status, você não é homem para ela. Boa sorte com a conta. Cheguei em casa e comecei a quebrar o piso velho da sala com uma marreta. Cada pancada era um pouco de raiva que saía. Eu estava ali, suado e sujo de poeira, sendo o operário vergonhoso que ela tanto odiava. Foi quando ouvi um pneu cantando no portão. Era a Jéssica. Ela desceu do carro parecendo um furacão, com o rosto inchado de chorar. Entrou na minha sala aos gritos. Você arruinou a minha vida. Os pais do Bruno já sabem que o salão foi cancelado. Como eu vou olhar para eles agora? Eu parei a marreta, olhei bem nos olhos dela e disse: Olha do mesmo jeito que você olhou para mim quando disse que eu não servia para sua festa. Só que agora, olha de bolso vazio. Ela ficou muda, tremendo de raiva. Pai, você não pode fazer isso, o casamento é daqui a 2 semanas. Ela choramingou. Eu só apontei para a porta. Cuidado para não sujar seu sapato caro de poeira de obra na saída. Agora sai da minha casa, que o operário aqui tem muito serviço. A Jéssica ficou lá, parada no meio do entulho, me olhando como se eu fosse um monstro. Ela tentou mudar a estratégia, passou do grito para o choro forçado em 2 segundos. Pai, por favor, eu estava estressada com os preparativos, eu não quis dizer aquilo, foi a pressão, entende? Eu dei uma risada amarga e continuei separando os restos de piso. Pressão, Jéssica. Pressão é o que eu sinto na coluna todo dia para garantir que não faltasse nada para você. O que você teve foi falta de caráter mesmo. Ela viu que o papinho mole não ia colar e a máscara caiu de novo. Você é um egoísta! Está destruindo meu sonho por causa de uma bobagem! Eu larguei a ferramenta, limpei o suor da testa e cheguei perto. Se o seu sonho depende do meu dinheiro, então o sonho também é meu. E eu decidi que não quero mais investir em quem tem vergonha de mim. Vai lá pedir os 50 mil para os seus sogros finos. Ela saiu batendo o pé, mas não antes de gritar que eu ia me arrepender e que ela nunca mais falaria comigo. O silêncio que ficou na casa depois que ela foi embora foi estranho, mas necessário. No dia seguinte, a fofoca já tinha corrido a família inteira. Meus irmãos me ligaram dizendo que eu fui muito radical, que família é assim mesmo, e que eu deveria perdoar. Eu só dizia uma coisa: se vocês acham tão errado o que eu fiz, façam uma vaquinha e paguem a festa dela. Engraçado que depois dessa frase ninguém mais quis dar palpite. Passaram-se alguns dias, e eu foquei total na reforma. Estava ficando lindo, do jeito que eu sempre quis, mas aí o Bruno, o noivo, apareceu lá em casa. Ele estava com uma cara de derrotado, coitado. Sentou no muro e me disse: Roberto, a Jéssica está surtando. Ela quer que eu faça um empréstimo para pagar o buffet, mas os juros vão acabar comigo. Meus pais estão perguntando por que o sogro não vai mais ajudar, e ela inventou que você teve um problema financeiro grave. Eu olhei para ele com pena. Bruno, se ela mente para a família do marido agora, imagina daqui a 5 anos. Abre o olho, moleque. Eu não vou dar um centavo. Ela me chamou de simples operário. Então agora ela que se vire com a simplicidade da vida real. O Bruno baixou a cabeça e foi embora sem dizer uma palavra. Ele sabia que eu tinha razão, mas não tinha coragem de peitar a Jéssica. O casamento ainda estava de pé, mas agora seria um churrasco num sítio afastado, sem nada daquele luxo que ela queria ostentar. E o pior para ela, todo mundo ia saber que a festa minguou porque o patrocínio cortou a verba. O meu telefone tocou de novo. Era a Sandra, minha ex, dizendo que a Jéssica tinha sido demitida do escritório de advocacia por causa do comportamento dela. Parece que a doutora não estava sabendo separar os problemas pessoais no trabalho. Eu só suspirei e pensei, o mundo dá voltas, e a descida é sempre mais rápida. A notícia da demissão da Jéssica foi o cheque-mate. Ela sempre se achou superior por causa do anel de doutora, mas esqueceu que, no mundo real, quem não tem humildade não para em lugar nenhum. Minha ex-mulher tentou me culpar. Tá vendo, Roberto? Ela perdeu o foco por causa dessa briga, agora tá sem emprego e sem festa. Eu só respondi: Sandra, ela perdeu o emprego porque deve ser tão arrogante com os clientes quanto foi comigo. A conta chegou. Faltando 3 dias pro tal casamento simples que eles conseguiram montar, eu estava de boa.
terminando de assentar o porcelanato da minha sala. A casa estava ficando um luxo, um verdadeiro palácio de operário. Foi quando recebi uma mensagem do Bruno. Ele me mandou o endereço de um salãozinho de bairro, desses de aniversário de criança. Roberto, vai ser aqui. A Jéssica não quer que você vá, mas eu faço questão. Você é o pai dela. Agradeci a moral do moleque, mas fui direto. Bruno, valeu, mas não entro onde não sou bem-vindo. Se ela tem vergonha do meu calo na mão, eu não tenho por que sorrir pra foto dela. No dia do casamento, em vez de botar um terno apertado e fingir simpatia pra gente que me despreza, fiz diferente. Peguei parte daqueles 45 mil e fui pra uma churrascaria top com meus parceiros de obra. Aqueles caras que comeram poeira comigo a vida toda. A gente deu risada, comeu da melhor carne e eu paguei a conta de todo mundo com o maior gosto. Enquanto isso, meu celular não parava de apitar. Alguns parentes postaram fotos do casamento da Jéssica. Dava pra ver no rosto dela o desgosto. O vestido era bonito, mas o salão tinha até infiltração, e os sogros dela estavam com uma cara de quem tinha comido limão azedo. A festa do ano virou um jantarzinho sem graça que acabou cedo porque não tinha nem DJ, só uma caixa de som ligada no celular. Ela queria ostentar luxo com o meu suor, mas acabou mostrando a realidade de quem não valoriza as raízes. Olhei as fotos e não senti um pingo de pena. Senti que fiz o certo. Eu não era o simples operário que ia envergonhar ela. Eu era o homem que ela não merecia ter como pai. Desliguei o celular, pedi mais uma gelada e brindei a minha nova sala e a minha paz. Depois daquela noite na churrascaria, achei que as águas iam acalmar, mas o pós-casamento da Jéssica foi um enterro. 3 dias depois, ela apareceu lá em casa. Dessa vez não veio como um furacão, veio murcha, com uma cara de derrota que dava até dó, se eu não lembrasse das palavras cruéis que ela me disse. Ela sentou no sofá novo que comprei à vista e ficou olhando as paredes reformadas. Ficou bonito aqui, né? Falou baixo. Continuei limpando meus pincéis. O trabalho do simples operário rende bons frutos quando a gente dá valor. Ela começou a chorar. Disse que o casamento foi um fiasco, que os sogros não paravam de reclamar da comida e que o Bruno estava estranho. Mas o pior veio depois. Ela descobriu que os sogros finos estavam contando com o meu dinheiro para pagar uma dívida do Bruno que ela nem sabia que existia. Ou seja, queriam que o operário aqui pagasse o luxo deles e ainda limpasse o nome do filhinho. Pai, eu fui burra. Eles me pilharam contra você, diziam que um casamento de advogada precisava de nível. E eu caí na deles, soluçou. Sentei na frente dela e falei a real. Jéssica, eles não te pilharam. Eles só mostraram quem você já estava se tornando. Ninguém convence uma filha a humilhar o pai se ela já não tiver essa arrogância dentro dela. Você me usou como banco por anos e na hora de me dar um lugar à mesa, me chutou pro quintal. Agora você está sem emprego, casada num puxadinho e com sogros te cobrando um dinheiro que nunca foi deles. O que você quer? Mais 50 mil. Ela baixou a cabeça e pediu um empréstimo para segurar as pontas enquanto não achava outro escritório. Dei um suspiro longo, empréstimo eu dou para quem eu confio. Você não me deve só dinheiro, deve o respeito que jogou no lixo. Levantei e abri a porta. Não vou te dar dinheiro. Mas se quiser trabalhar, tem uma empresa de limpeza nas obras que eu coordeno precisando de gente. Começa limpando o chão que os operários pisam. Quem sabe assim você aprende o valor de cada centavo e de cada pessoa. Ela me olhou horrorizada. Eu sou advogada, pai. Respondi na lata. Não, agora você é só mais uma desempregada arrogante. Quer meu apoio? Conquiste do zero. Ela saiu indignada, sem dizer tchau. E eu? Voltei pro meu serviço, porque o trabalho dignifica. Mas a vergonha é a gente que cria. Passaram-se 2 semanas e eu não tive mais notícias da Jéssica. O silêncio em casa era um alívio, mas no fundo, aquele aperto no peito de onde foi que eu errei, ainda batia. Foquei total no trampo e a reforma finalmente ficou pronta. Ficou um espetáculo, móveis novos, luz de LED, tudo no capricho. Num sábado, eu estava na calçada lavando o carro quando vi o Bruno encostando a moto. O moleque parecia que tinha envelhecido 10 anos. Estava magro, com umas olheiras fundas e cara de quem não dormia nada. E aí, Bruno? Algum problema? Perguntei, fechando a torneira. Ele tirou o capacete e soltou um suspiro pesado. Roberto, as coisas estão feias lá em casa. A Jéssica não sai do quarto, não procura emprego e vive em pé de guerra com a minha mãe por causa daquela dívida. Minha mãe agora vive chamando ela de advogada de porta de cadeia e diz que ela arruinou o futuro da família porque não soube segurar o seu dinheiro. Eu cruzei os braços e olhei firme para ele. E você, Bruno? Vai ficar assistindo o circo pegar fogo até quando? Ele baixou a cabeça. Eu gosto dela, mas não tô aguentando a pressão.
Ela quer que eu te peça dinheiro de novo. Diz que você tem obrigação de ajudar agora que ela está no fundo do poço. Eu dei uma risada curta, sem vontade nenhuma. Obrigação? Minha única obrigação era criar ela com dignidade, e isso eu fiz. Se ela está no buraco, ela mesma cavou. O Bruno contou que a situação estava tão feia que iam entregar o apartamento e morar de favor na casa dos pais dele, os mesmos que humilhavam ela todo santo dia. Ela chora o dia todo, Roberto. Diz que tem vergonha de sair na rua. Eu respondi na lata. Vergonha ela tinha era de mim. Vergonha da rua é só consequência do que ela plantou. Antes dele ir, mandei a real, cai na real, filho. Enquanto você for o escudo dela, ela nunca vai aprender. Deixa ela sentir o peso das escolhas dela. Ele saiu dali pensativo e eu voltei para dentro. Liguei a TV, abri uma gelada e tentei relaxar, mas a vida tem um jeito doido de cobrar as faturas. No dia seguinte, recebi um e-mail de um antigo sócio do escritório onde a Jéssica trabalhava. O cara tinha ficado sabendo da história toda, porque fofoca de advogado corre rápido, e queria me encontrar. Disse que eu já trabalhei para alguns amigos dele e que eles haviam passado meu contato. Aceitei o café por curiosidade. Mal sabia eu que aquele encontro ia ser o teste final para o caráter da minha filha. O encontro com o Dr. Marcos, o sócio do escritório, foi num café no centro. Eu fui do meu jeito, calça jeans, bota e polo. O cara foi direto ao ponto. Ele me explicou que a Jéssica foi demitida porque, além da arrogância, ela tentou dar uma desperta. Tinha pego um adiantamento de honorários por fora de um cliente, sem registrar no escritório, para tentar pagar parte da festa escondido. Roberto, eu te chamei porque, na época das auditorias, eu vi que era você quem pagava os boletos da faculdade dela que vinham atrasados, disse o Dr. Marcos. Eu travei. Como assim atrasados? Eu dava o dinheiro todo mês para ela pagar, respondi. Ele balançou a cabeça. Pois é, ela usava a grana para outras coisas e depois inventava que o banco tinha errado. Ela sempre foi manipuladora. Aquilo foi um soco no estômago. Minha filha me roubava enquanto eu me matava na obra. O Dr. Marcos então me fez uma proposta. Ele precisava de alguém de confiança para gerenciar as reformas e a manutenção dos imóveis que o escritório administrava. Era um contrato pesado, grana boa mesmo. Mas tinham porém, Roberto, eu quero fechar com você pela sua honestidade, mas a Jéssica está me implorando uma recomendação para conseguir outro emprego. Se eu te der esse contrato, você garante que ela não vai usar o seu nome ou se meter nos meus negócios de novo? Eu nem pisquei. Doutor, minha filha tem vergonha do meu trabalho. Ela não tem lugar na minha vida profissional e muito menos no meu nome. Fechamos o negócio ali mesmo. Saí de lá com um contrato que ia mudar o meu patamar. Chegando em casa, meu celular vibrou. Era a Jéssica, desesperada. Pai, eu soube que você viu o Dr. Marcos. Por favor, implora para ele me dar uma recomendação. Ninguém quer me contratar e os pais do Bruno estão me chamando de encostada. É minha última chance. Eu olhei para aquela mensagem e só senti cansaço. Ela não estava arrependida por ter me magoado. Estava desesperada porque a fonte secou e a mentira ruiu. Respondi seco. O Dr. Marcos agora é meu cliente. E ele já te conhece bem até demais. O simples operário aqui vai trabalhar. Já você, boa sorte com o seu nível. Bloqueei de vez. O jogo tinha virado e dessa vez, eu não ia buscar ela no aeroporto quando o avião caísse. Os meses passaram e a minha vida deu um salto que eu nunca imaginei. O contrato com o escritório do Dr. Marcos abriu portas que o Roberto Pedreiro jamais conseguiria sozinho. Agora eu não era só o cara que batia laje. Eu tinha uma pequena empreiteira, 2 ajudantes fixos e uma caminhonete nova para carregar meu material. Minha casa estava um brinco e a minha paz não tinha preço. Mas o mundo é pequeno, né? E quem planta vento, colhe tempestade. Um dia, eu estava vistoriando uma obra num condomínio de prédios simples, desses populares, quando dei de cara com o Bruno. O moleque estava descarregando compras de um carro velho todo amassado. Quando ele me viu, ficou vermelho de vergonha. A gente conversou uns minutos e ele abriu o jogo. A situação estava insuportável. Eles estavam morando num quartinho nos fundos da casa dos pais dele. A Jéssica, aquela que queria casamento de 50 mil reais, agora vivia de pijama, brigando com a sogra por causa de sabão em pó e comida. Roberto, ela não consegue emprego em lugar nenhum. O nome dela ficou sujo no meio jurídico por causa daquela presepada no antigo escritório. Ela chora dizendo que a culpa é sua por não ter ajudado, ele disse, cabisbaixo. Eu olhei para o Bruno e senti uma ponta de dó, mas não dele. Bruno, a culpa nunca é de quem é honesto. Se ela tivesse um pingo de humildade, estaria trabalhando em qualquer coisa para te ajudar.
mas ela prefere ser a doutora desempregada do que a mulher que corre atrás. Ele balançou a cabeça e completou. Os seus pais descobriram que ela mentiu sobre o dinheiro da festa, e agora tratam ela como se fosse um nada. Ela virou a empregada da casa para não ser... Aquilo me deu um nó no peito, mas um nó de justiça. A filha que tinha vergonha de me ver na festa de casamento agora era humilhada por gente que ela achava que era do mesmo nível. No dia seguinte, meu celular tocou de um número fixo. Era ela. Com a voz embargada, ela disse: Pai, a gente vai ser despejado da casa dos pais do Bruno. Eles não aguentam mais a gente lá. Por favor, me deixa morar no quartinho do fundo da sua casa, eu prometo que não te envergonho. Eu respirei fundo e respondi com toda a calma que eu tinha acumulado: Jéssica, meu quartinho do fundo agora é meu escritório. E sabe o que é engraçado? Eu recebo gente importante aqui todo dia e ninguém tem vergonha do meu calo na mão. Você fez sua escolha naquele dia que me proibiu de entrar no seu sonho. O meu sonho agora é viver sem a sua toxicidade. Procura um abrigo, um aluguel barato e começa a trabalhar. O operário aqui está muito ocupado vivendo a vida que ele mesmo pagou. Desliguei. Não era vingança. Era apenas o peso da realidade. Depois de desligar aquele telefone, fiquei um tempo na varanda só olhando o movimento. Muita gente pode achar que fui frio, mas a verdade é que parei de ser otário. A Jéssica não queria um pai, queria um bote salva-vidas para não encarar as burradas dela. A semana seguiu e foquei na minha empreiteira. O Dr. Marcos me indicou para mais 2 clientes grandes e o negócio estava decolando. Mas a vida adora testar a gente. Na sexta, saindo de uma obra, vi a Sandra, minha ex, no portão com uma cara péssima. Roberto, você tem que parar. A Jéssica está morando de favor numa edícula nos fundos de uma tia, porque os pais do Bruno expulsaram os dois. O Bruno não aguentou o rojão e pediu um tempo, voltou para os pais e deixou ela sozinha. Continuei guardando minhas ferramentas. Sandra, ela é adulta. Por que não vai atrás de um emprego de vendedora, de caixa, de qualquer coisa? A Sandra começou a chorar. Ela tem orgulho, Roberto. Diz que não estudou 5 anos para limpar chão. Parei e olhei bem para ela. Pois é, mas o simples operário aqui estudou só até a 8ª série e foi batendo massa que pagou os 5 anos dela. O orgulho dela é o que está matando ela, não sou eu. A Sandra disse que eu era cruel e que ela estava em depressão. Se ela quiser ajuda para a saúde, eu pago o médico. Mas se quiser dinheiro para manter pose, esquece. O mais bizarro veio no dia seguinte. Recebi uma intimação. A Jéssica, minha própria filha, estava me processando pedindo pensão porque estava desempregada e eu tinha condições de manter o padrão de vida dela. Dei uma risada que chegou a doer a barriga. Ela teve a coragem de usar o diploma para tentar me extorquir. Naquele momento, qualquer pingo de dó secou. Ela queria guerra jurídica? Ia descobrir que o simples operário aprendeu muito sobre a vida real enquanto ela estava ocupada sendo arrogante. Liguei para o Dr. Marcos na hora. Doutor, minha filha me processou. Quero o melhor advogado para responder essa palhaçada. E avisa que não tem acordo nem se ela se ajoelhar no milho. O dia da audiência chegou e eu confesso que meu estômago estava embrulhado, mas não era de medo, era de desgosto. Cheguei no fórum com minha caminhonete, minha bota limpa e minha dignidade intacta. Quando vi a Jéssica sentada no banco do corredor, meu coração deu um solavanco. Ela estava magra, com um terninho que parecia maior que ela e uma cara de quem não comia bem fazia tempo. Mas o olhar ainda era aquele mesmo, de quem se achava a dona da razão. Ela nem me cumprimentou, só virou o rosto. Entramos na sala e o advogado dela começou com um papinho furado, dizendo que ela estava passando necessidade, que o pai era um empresário próspero e que tinha o dever moral e legal de amparar a filha doutora. Eu deixei ele falar. Quando foi a minha vez, meu advogado, que era um dos feras do Dr. Marcos, colocou uma pasta na mesa do juiz. Ali tinha tudo. Os extratos dos 50 mil reais da festa que ela jogou no lixo, os comprovantes das mensalidades da faculdade que ela me roubava o dinheiro e não pagava, e as mensagens de áudio onde ela dizia que eu era uma vergonha e que não servia para entrar no casamento dela. O juiz, um senhor de cabelo branco que parecia já ter visto de tudo nessa vida, começou a ouvir os áudios. O silêncio na sala era tão grande que dava para ouvir a respiração ofegante da Jéssica. Quando o áudio dela dizendo: "Você é um simples operário e vai me envergonhar na frente dos sogros", ecoou na sala, o juiz tirou os óculos e olhou fixo para ela. Ele perguntou: "Doutora, a senhora confirma que o réu pagou sua faculdade e ainda ofereceu 50 mil reais para o seu casamento?" Ela engasgou, tentou falar que era contexto de briga, mas o juiz não deu refresco. "Padrão de vida, senhora. O padrão de vida que a senhora quer é sustentado pelo suor de um homem que a senhora despreza publicamente?"
O juiz falou com uma voz que parecia um trovão. Ele negou o pedido de pensão ali mesmo, na hora. Disse que ela era jovem, saudável e formada, e que o judiciário não servia para bancar ingratidão. Ainda deu um pito nela, dizendo que ela deveria ter vergonha de estar processando o pai que deu tudo para ela. Saímos da sala e ela desabou no choro no corredor, mas dessa vez o Bruno não estava lá para segurar a mão dela. Eu passei direto, sem olhar para trás. A justiça dos homens tinha sido feita, mas a da vida ainda ia mostrar que o buraco era mais embaixo. Depois daquela audiência, a notícia se espalhou como rastro de pólvora. O nome da Jéssica, que já estava queimado no meio jurídico, agora tinha virado sinônimo de a advogada que processou o pai operário por ingratidão. 3 meses se passaram e eu segui minha vida. Minha empreiteira cresceu, fechei novos contratos com o Dr. Marcos, e pela primeira vez em anos, eu estava gastando meu dinheiro comigo. Fiz minha primeira viagem para o litoral, fiquei num hotel bacana e não senti um pingo de culpa. Um belo dia, eu estava passando perto de uma dessas lanchonetes de fast food no centro, quando vi uma cena que me fez parar o carro. Tinha uma moça recolhendo as bandejas das mesas e passando pano no chão com uma expressão de cansaço e rosto abatido. Era a Jéssica. O cabelo estava preso num coque desleixado, o uniforme era 2 tamanhos maior e ela usava um crachá onde se lia apenas Jéssica Mand Atendente. Ela me viu pelo vidro. Nossos olhos se cruzaram por segundos que pareceram uma eternidade. Eu não senti prazer em ver ela ali, mas senti que o mundo finalmente tinha colocado ela no lugar onde ela aprenderia a lição mais importante: a de que todo trabalho é digno. Eu não entrei na lanchonete. Não queria humilhá-la, nem fazer cena. Só segui meu caminho. Mais tarde, recebi uma mensagem do Bruno. Ele me contou que tinha voltado com ela, mas com uma condição: moravam num quartinho alugado e os dois trabalhavam dobrado. Ele disse que a Jéssica mudou, que estava quieta e não reclamava mais do cheiro de fritura na roupa. Ele perguntou se um dia eu poderia perdoá-la. Respondi: Bruno, o perdão eu já dei no meu coração para eu poder seguir em paz. Mas a confiança e a convivência são como um muro que caiu. Se quiserem levantar de novo, vão ter que carregar muito tijolo e bater muita massa por conta própria. E dessa vez, eu não vou dar o material. Hoje, eu olho para o meu calo na mão com mais orgulho do que nunca. Recuperei minha paz e minha dignidade. Perdi uma filha para a arrogância, mas ganhei um homem novo no espelho. Se ela realmente aprendeu, o tempo dirá. Enquanto isso, o simples operário aqui vai continuar levantando as paredes da sua própria felicidade. Se você chegou até aqui, comenta a palavra uva aí embaixo. Aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar.